Paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos aí para mais uma aula. Estamos aí preparando já aqui o nosso estúdio. Para nós termos aí mais esta aula abençoada na graça de Deus aí. Você que está chegando aí conosco agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar hoje a nossa segunda aula sobre eclesiologia. Então fique aí conosco para participar desta aula abençoada aí. Isso, vai se chegando aí, meus irmãos, vai convidando aí os amados, os alunos. Nós vamos transmitir aqui ao vivo, estamos ao vivo. Então, às vezes você que acessou esse vídeo agora, você que está nos acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube, e você acessou esse canal agora por algum motivo, você aí fez uma pesquisa sobre eclesiologia e veio aqui ao nosso vídeo. Deus abençoe sua vida por estar aqui no nosso vídeo. Esse vídeo ele é gravado ao vivo, nós não temos edições, por isso que você está vendo esse começo, já não começamos diretamente na aula. Tá? Ele é gravado ao vivo, então nós estamos aqui em sala de aula para transmitirmos então aqui a nossa segunda aula de eclesiologia. Você já assistiu a primeira aula, já viu que nós falamos acerca da igreja, né? Nós vamos falar muito sobre a igreja nesta matéria, que é uma das matérias acadêmicas complementares que nós utilizamos aí para o nosso curso básico em teologia. O nosso curso que é composto aí por 24 matérias, tá? 24 matérias, e nós estamos na nossa 14ª matéria. Faltam aí 10 matérias para você concluir aí esse curso básico que está sintetizado. Nós estamos sintetizando, falando de algumas bases que você tem que conhecer. Então, nós vamos ter o nosso curso avançado, que é o nosso médio bacharel, que dar-se-á início após o término destas aulas do curso básico aí em teologia. Então, você poderá estar acompanhando aí as nossas matérias e participando das próximas que serão lançadas. Nós estamos gravando aí uma aula ao dia, de segunda a sexta, e você pode estar acompanhando aí pelo nosso canal do YouTube. Então seja muito bem-vindo nesta noite a mais esta aula aí. Amém? Amém. Deus abençoe. Estamos acompanhando aí ao vivo agora, neste momento. Nós vamos começar a nossa aula de eclesiologia, ou eclesiologia. Vamos falar sobre a eclesia, no grego eklesia, que é uma reunião, né, uma reunião de pessoas, como um costume grego, onde eles saíam de fora das suas casas, se reuniam para debater alguns assuntos. Então, essa eklesia, que está contida aí no original grego, que é esta reunião, chamado para fora, porque eles saíam de fora das suas casas para se reunirem. Nós estamos abordando essa eclesia, essa eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, nesta reunião. Não estamos ainda determinando aí essa igreja como 4 paredes, né? Nós vamos abordar este assunto ainda. Mas nós demos aí uma introdução na nossa primeira aula e nós estaremos continuando aí nesta segunda aula, tá? Então nós vamos falar sobre a igreja. A igreja. No Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós encontramos a igreja, todas as vezes que é citado igreja ali no Novo Testamento, a palavra grega utilizada ali é eklesia, tá? Eklesia. Esta é a palavra grega, tá? Esta é a palavra grega que é utilizada lá no Brit Hadashah, no Novo Testamento, que foi escrito em grego. Então nós encontramos essa palavra eklesia. Originalmente, literalmente, eklesia é uma reunião, uma assembleia. Então, a igreja, por se tratar de a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus, ou a igreja no sentido evangélico, no sentido espiritual, vai depender do contexto em que está lançado a palavra
eclesia. Então você tem que entender o contexto que está sendo usado esta palavra. E aí sim ela vai significar igreja no sentido religioso, tá bom? Então nós estamos falando sobre isso aí. Bom, como nós estamos falando da igreja, nós temos que entender que existe aí alguns aspectos desta igreja. Então nós vamos falar sobre a palavra igreja e suas várias aplicações. Quais são as aplicações desta palavra? Então nós vamos fazer aqui o desenho aqui, ó, de uma igreja. Vou fazer assim, porque ficar mais fácil para você entender e assimilar. Então nós temos aqui a igreja. Igreja. Nós vamos utilizar a palavra igreja, tá? E podemos também chamar de eclesia, do grego. Eclesia. Então nós temos aqui a igreja. Igreja, do grego. Eclesia. Você já sabe, os chamados para fora, os que se reuniam, uma reunião, uma assembleia. Só que a igreja, eu fiz o desenho aqui desta casa, mas é meramente figurativo. A igreja aqui, ela tem dois aspectos. Então nós temos, quando nós usamos a palavra igreja, nós temos que lembrar que existem dois aspectos desta igreja. O primeiro aspecto, ó, vamos colocar aqui, é o aspecto físico. Ok? Então nós temos aí o aspecto físico desta igreja. Ok? Então vamos colocar aqui, ó. Aspecto físico. Então nós temos o primeiro aspecto desta igreja, desta palavra que nós iremos utilizar para que nós podemos tratar da igreja do Senhor. Então essa palavra igreja, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto, o aspecto físico. O segundo aspecto é o aspecto espiritual. Ok? Então nós temos a igreja no seu aspecto físico e a igreja no aspecto espiritual. Então, igreja. É esse o assunto desta videoaula. A eclesia, eclesiologia, o estudo sobre a igreja, sobre estas pessoas que se reúnem em assembleia, que se organizam para estarem realizando em prol o evangelho, a palavra de Deus. E aí são denominados igreja, né? Então nós vamos usar esta palavra, só que a palavra igreja vai depender do contexto, como nós já citamos aí. Então, a igreja, do aspecto físico, nós temos então a igreja que é institucional. Ó, então nós temos aqui do aspecto físico a igreja institucional. Então temos aqui o aspecto da igreja institucional, que é o CNPJ. É aquela igreja que ela é registrada, reconhecida pelo Estado. É uma igreja que tem aí a sua identidade jurídica, tá ok? Então tem esse aspecto físico desta igreja como uma entidade jurídica. E aí sim entra a igreja, quatro paredes, denominação. E nós vamos entender como que isto passou-se a dissimar ou passar a existir, assim por diante. Então, nós estamos fazendo aí essa separação para que você entenda. Então, igreja
no seu aspecto físico, e aí temos o aspecto institucional. Dentro dessa igreja física, nós temos aí a institucional. E aí ela vai ter a sua organização jurídica, o seu registro diante do Estado para o seu reconhecimento como uma igreja jurídica. Tá? E temos aí a igreja B, a igreja membresia. A igreja membresia. O que é a igreja membresia? Membresia é o conjunto dos fiéis que agora eles oficialmente são arrolados. Então é um conjunto de fiéis que agora são arrolados, cadastrados, participantes desta igreja institucional, formando a sua organização institucional. Então temos a igreja membresia, que são aí os membros. São os membros já pré-arrolados nessa igreja, eclesia institucional, membresia, tá? Temos também aí, dentro dessa mesma configuração da igreja física, aí nós temos a igreja local. Não, a igreja já está ali, né? Então vamos fazer aqui diferente. Eu já estou usando a palavra igreja. Então temos aqui a igreja no seu local. Ok? Presente, na sociedade. Ok? Então temos a igreja local, isso estamos falando da igreja no seu aspecto físico, ok? Então, igreja, nós começamos a aula ontem, igreja eclesia, Deus abençoe, shalom, pastor está conosco, Paulo Monteiro, nossa irmã Quitéria Nogueira, missionária, Samuel Nunes, Deus abençoe, shalom, seja muito bem-vindo. Esteja bem nesta noite, estamos dando continuidade à nossa segunda aula de eclesiologia. E nós estamos falando da igreja, ok? Então nós estamos usando a palavra igreja. Nós fizemos esse desenho de uma igrejinha, né, de uma casa, só para você situar. Porém a palavra igreja, do grego eclesia, ou eclésia, eclesiologia, o estudo da igreja, dos chamados para fora, para se reunirem, para tratar de um assunto, uma organização. E aí, essa eclesia, no texto bíblico, é utilizado muito esta palavra do grego eclesia. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco algumas passagens que citam esta igreja. Então, a igreja, nós temos esses dois aspectos. Então, o que define a igreja? A igreja vai depender da utilização da palavra, do contexto da palavra. Então, aqui nós temos que entender igreja no contexto da palavra. Ok? Então, vai depender do contexto da palavra. Então, nós temos dois aspectos que nós estamos colocando aqui, da eclesia. Dois aspectos dessa reunião, daqueles que se reúnem. Então, primeiro aspecto, físico, e o aspecto espiritual. Temos aqui o primeiro aspecto e o segundo aspecto. Tudo bem? Os irmãos estão acompanhando? Então, temos aqui no aspecto físico a igreja institucional, tá? É aquela igreja que ela existe para o Estado. É a igreja que está habilitada ao Estado, que tem uma autorização do Estado, do governo. Essa eclesia que ela é registrada,
uma eclesia que ela existe como pessoa jurídica. Ó. E aí aqui entra, ela tem uma ata, ela tem um estatuto, ela tem uma ata, ela tem um estatuto, ela tem uma organização, ela tem ali umas normas, regulamentos. Então nós temos que entender esta igreja institucional. Depois temos aí, dentro dessa igreja física institucional, a igreja no sentido membresia, com os membros, pessoas que são arroladas, que fazem parte, que estão ali como registradas, a cada uma com a sua identidade. Ela tem a sua identidade como uma igreja reconhecida pelo Estado, pelo governo. Não é uma igreja que não é reconhecida. É muito importante. Como que surgiu isso? É lógico, irmãos, que a igreja primitiva, e nós vamos ver isso quando estudarmos a matéria de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela não tinha essa igreja institucional, com CNPJ, registrada. Não, muitas das vezes nem reconhecida pelo governo era, porque nesse período era o governo romano, os romanos que tomavam conta, e a igreja foi muito perseguida. Ela foi perseguida, mataram muitos cristãos, eles não tinham esse reconhecimento. Mas quando nós estudarmos a história da igreja, nós vamos ver que a igreja, quando há ali a pessoa do imperador Constantino, né? Então, nós temos aí Constantino, que é uma pessoa-chave. Ó, Constantino, o imperador romano, tá? Um imperador romano que ele se apropria da igreja, né? Acontece alguns acontecimentos com esse Constantino, enfim, não quero entrar nesse assunto, só para você entender em qual período que passou a existir essa igreja ligada ao Estado. Então, Constantino, e o que aconteceu? Constantino se apropria da igreja, agora ele também se diz cristão, e há então um casamento entre governo e igreja, e a igreja passa a ser reconhecida como a única igreja verdadeira reconhecida pelo Estado, é a igreja que se une ao Estado com Constantino. E ali nasce a igreja católica apostólica romana. E aí se origina ali os papas, os bispos, são ordenados as pessoas, o Estado começa a se apropriar da igreja, os bispos começam a trabalhar junto com o Estado, e a igreja que nasceu na cruz, ela perde as suas diretrizes, ela perde as suas origens, ela perde a sua identidade. Aqueles que não concordavam, que não concordavam em permanecer nessa igreja que tinha casado com o Estado, feito aliança com o Estado, eles foram perseguidos e foram chamados de protestantes, porque eles protestavam contra esta igreja que começou a colocar muita liturgia que não era totalmente cristã, mas eram hereges, e começou a entrar muita coisa dentro desta igreja que estava aliada ao Estado. E aqueles que não aceitavam, eu estou te explicando de uma maneira muito simples, muito vaga, porque esse assunto não é para agora, esse assunto nós vamos abordar na história da igreja. Então, é só para você ter aí uma ideia do que eu estou falando aqui quando eu falo dessa igreja institucional, tá ok? Então, esta igreja aí, que Constantino acaba se aliando, é considerada a única igreja verdadeira, e quem estava fora desta igreja não era reconhecido como religião, e houve uma perseguição muito grande no período aí das indulgências. A igreja católica ela matou muito cristão, né, que foram aí neste período mortos, e nós não iremos abordar isso agora. E aí foram se passando os anos, e hoje a igreja
para ser reconhecida pelo Estado, ela precisa ter o seu registro, né? Para poder funcionar nesta reunião, sendo uma reunião oficial, reconhecida, para que ela tenha os seus direitos resguardados por lei. Existe uma Constituição hoje que protege essa religião. Nós vivemos num Estado laico, né? Onde nós somos resguardados pela Constituição. Nós temos aí o livre-arbítrio, nós temos aí a liberdade de culto que é garantida pela nossa Constituição. Então, se nós não estamos hoje registrados nessa igreja institucional, nós não vamos ter esses direitos de liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de pregar a palavra, poder entrar nos hospitais, levar o evangelho. Então, com o passar dos anos, houve aí essa necessidade da igreja se adaptar, registrar, mas mantendo as suas diretrizes espirituais, sem se deixar macular por aquilo que vem do Estado. O Estado, ele regulariza a igreja, porém, ele não manda na igreja. O Estado, ele não tem poder mandativo na organização interna eclesiástica. Então, ele reconhece, nós temos os direitos garantidos por lei, então é muito importante esta igreja institucional, que não é o caso da igreja primitiva. Nós iremos aprender isso na história da igreja, quando adentrarmos Atos dos Apóstolos. Então, por enquanto, eu quero só te fazer entender que há dois aspectos da igreja. Há o aspecto físico. Hoje nós temos esta igreja institucional, que no período da igreja primitiva não tinha essa igreja institucional, ok? Estou deixando bem claro para você isso, para você já ir entendendo essa dinâmica da eclesia, da igreja. Ó. E hoje nós temos os membros arrolados, os membros pré-filiados, cadastrados, ali arrolados como parte desta igreja, que agora é reconhecida pelo Estado, e ele também passa a ter direitos, deveres e diretrizes. Então nós temos aí a igreja física, a igreja institucional, com os seus membros que têm seus direitos e deveres dentro de uma Constituição, né? E isso, o Adito de Milão, muito obrigado, Samuel Nunes, no ano 313. Nós vamos fazer essa matéria ainda. Então essa matéria é eclesiologia. Nós vamos fazer a história da igreja, que nós vamos abordar esse desenvolvimento da igreja pós-bíblico, e vamos também abordar Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva dentro dos escritos bíblicos. Então nós temos aí 3 matérias que vai tratar desse assunto. Ok, meus irmãos? Então não vamos misturar as matérias. Esta matéria é eclesiologia, tá? Já estou dando essa dica aí para que nós não passemos aí os carros na frente dos bois. Vamos aí devagarinho, mas nós vamos abordar esses assuntos. Então, a igreja física. E o local, né? A igreja local, que é o local que ela está dentro da sociedade. Hoje, a igreja ela faz parte de uma sociedade, tem também aí os seus atributos como igreja, promovendo ajudas assistenciais, promovendo aí essas ajudas, porque nós temos muitos necessitados que precisam, e a igreja tem que promover esse apoio, sopão, ela promove aí cobertores para quem mora na rua, vai lá, promove aí grupos que levam aí assistência médica, assistência aí pessoal, de um corte de cabelo, num tratamento pessoal. Então a igreja, ela também está presente na sociedade. Então por isso que eu dividi aqui a igreja. Nós vamos utilizar a igreja, que ela depende do contexto da palavra, ok? E contexto da palavra. E nós temos aqui então a igreja física, tá? Institucional, a igreja membresia e a igreja que é local, que ela está ali presente na sociedade. E aí nós temos a igreja espiritual. Esta igreja espiritual é a igreja que ela é universal. Então vamos um pouquinho, não é a universal do reino de Deus, que também a universal do reino de Deus faz parte da igreja institucional.
Mas quando nós falamos da igreja universal, é esta igreja que ela tem pessoas, ó, pessoas, ok? Pessoas, ó, pessoas de vários lugares, de várias denominações que estão instituídas na igreja física. Pessoas que estão em todo o mundo, que fazem parte do corpo de Cristo. Esta igreja espiritual, que não pode ser apalpada por mãos humanas, mas é uma eclesia espiritual que foram chamados pela pessoa de Yeshua HaMashiach. Então nós estamos falando desta igreja espiritual, ok? Que será reunida no porvir, num futuro não tão distante, mas está próximo, será reunida por Yeshua nos céus e resgatada como noiva prometida para o noivo. Jesus usa desta figura de linguagem quando ele cita ali, através dos escritos do Evangelho por Mateus, no seu capítulo 25, onde ele fala sobre as virgens, que nós já estudamos aí em matérias, ou na matéria, o Evangelho, que a noiva está em oculto, porque essa noiva aí, ela é invisível, ok? Essa noiva não tem CNPJ. Essa noiva não tem registros de membros terreno. Esta noiva não é institucional terreno, não tem um CNPJ terreno. Ela não tem uma ata e um estatuto terreno. Esta igreja, ela tem uma ata, um estatuto espiritual. Ela tem um regulamento, uma diretriz espiritual, embasada na palavra de Deus. Esta revelação que chega a todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus. Então existe essa igreja de uma organização espiritual e universal, que abrange o mundo todo, independente de clero, cultura, religião, de instituição, independente de membro, independente do local em que está, independente. Então, esta é o outro aspecto de igreja. Tá bom? Então, vamos aí. 2 aspectos de igreja: igreja física, humana, igreja espiritual, divina. Então vamos separar esses aspectos quando falamos de igreja. Então a igreja, a palavra igreja, vai depender do contexto em que ela é usada. Vamos ver isso daqui a pouco. Então deixa eu mostrar para você esses aspectos aí. Dentro do aspecto espiritual, tem a igreja, ó, coletiva espiritual, né? A igreja coletiva, aqui como corpo, ó, como corpo de Cristo, né? Como corpo do HaMashiach, como corpo de Yeshua. Então nós temos esta igreja espiritual como um corpo só. Tem pessoas que fazem parte desta igreja física, mas não fazem parte da igreja espiritual. Esse aspecto da igreja espiritual, ela está dentro do aspecto físico, da igreja física. Mas muitas das vezes a igreja física não está dentro da igreja espiritual. Isso é muito glorioso. Nós temos que entender essa dinâmica. Então, por enquanto, nós não estamos usando os textos bíblicos, estou te dando uma dinâmica, eu estou aqui abrindo a sua mente para que você possa entender alguns textos que nós iremos ler, tá bom?
Tá? Então nós estamos fazendo, muito obrigado, Deus abençoe Samuel Nunes. Então nós estamos tentando passar esse aspecto para você entender desta palavra igreja, que no grego é utilizado lá no grego. Toda vez que você lê o Brit Hadashah, a Nova Aliança, o Novo Testamento, você vai encontrar no grego eclesia. Essa é a palavra que está lá. Então, por isso que eu digo que eclesia não significa literalmente igreja. Ela é traduzida como igreja dependendo do contexto. Ela vai se referir à igreja física e vai se referir à igreja espiritual. Então, já estamos aí entendendo um pouco, abrindo a nossa mente, que daqui a pouco nós vamos ler alguns textos aí. Então, temos aqui o corpo de Cristo, dentro do aspecto espiritual. A igreja no aspecto espiritual. No mundo espiritual, há uma eclesia, há uma reunião, há uma união. Quando um adorador adora aqui, outro adorador adora em Guarulhos, outro adorador adora em São Paulo, outro adorador adora em Campinas, outro adorador adora no Ceará, outro adorador adora no Japão, em qualquer país. Quando esses adoradores levantam as suas vozes e Deus contempla dos céus, ele não contempla uma placa de igreja, ele não contempla uma igreja física com um CNPJ físico, porque Deus não precisa de reconhecimento dos homens. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Yahweh, o Criador dos céus e da terra, o Eterno, o Alfa e o Ômega. Então, quando ele olha todos os adoradores, ele vê a sua noiva, ele vê esta noiva espiritual, ele diz: eis que eu vou buscar a minha noiva. E quando ele está se referindo à noiva, ele está se referindo a estes adoradores que estão espalhados por este mundo e adorando a Deus. Ok? Então isso é muito profundo. Então, quando dizemos que Jesus vem buscar a sua igreja, quando Jesus vem buscar esta eclesia, ele não vem buscar uma igreja específica, mas ele vem buscar esse corpo que está sendo preparado. E por isso haverá surpresas. Porque muitas das vezes esta igreja física não faz parte da eclesia corpo de Cristo. Ok? Então, vamos devagar. Tem muita coisa aqui, então eu estou aí alargando a sua mente para você entender. E aqui também tem esta igreja coletiva, que é o corpo, e tem os membros do corpo. Ó. Membro do corpo. Olha que coisa espetacular. E aí, aqui, ó, é a igreja, você. Ó. Você, eu. Então tem aqui duas formas que Deus olha para a terra e vê a sua igreja. Então Deus, ele vê a sua igreja no aspecto de noiva do corpo, várias pessoas, e Deus também vê a sua igreja no aspecto único, no aspecto de membro do corpo. Então Deus, ele vê você como igreja, como tabernáculo, como templo, como morada do seu Espírito Santo. Então Deus está em você como templo. Então nós temos aí duas maneiras de aplicar e de enxergarmos a palavra igreja, eclesia, que dependerá do seu contexto, do contexto da palavra. Tá bom? Deixa eu apagar aqui, que isso aqui não tem relação com esta matéria. E aí, tudo bem, meu querido? Você está conseguindo acompanhar meu raciocínio? Então, ok, já te expliquei aí as categorias. Então, nós vamos falar dessa eclesia. Vamos falar dessa eclesia. E depois vamos falar dessa eclesia também. Você vai estudar uma matéria que nós iremos fazer, e essa matéria se chama Ética Cristã. Ok? Você vai fazer essa matéria chamada Ética Cristã, e aí nessa Ética Cristã você vai entender melhor a igreja física e a igreja espiritual.
porque você vai entender essa ética dentro de uma cultura, dentro de um país, dentro de uma organização das leis do país, das leis que situam da cultura. Então aí você vai entender a ética que tem que ser usada aqui na igreja e a ética que tem que ser usada dentro do corpo de Cristo, tá? Então nós vamos fazer essa matéria ainda, muito gloriosa, e você vai entender perfeitamente isso aí. Ok? Então vamos lá. Nós estamos na nossa segunda aula, eu estou indo devagarinho para você entender. Então temos aí essa igreja, que vai depender do contexto da palavra. No grego, eclesia. E a nossa matéria, eclesiologia. O estudo da eclesia, o estudo da igreja no seu contexto. Então, a sua natureza, suas ordenanças. Por exemplo, a ordenança da igreja. Ordenança da igreja. Ela vai fazer tanto físico como espiritual. Então, a igreja ela tem a sua realização física e a sua realização espiritual. E nós temos que começar a separar e entendermos que o espiritual reflete no material, o espiritual reflete no físico, e que o físico também pode refletir o espiritual. As duas coisas têm que ter um equilíbrio. A igreja do Senhor ela tem que ter equilíbrio. E o que é que traz o equilíbrio? Você já aprendeu, você fez a matéria de pneumagiologia. O equilíbrio, quem traz o equilíbrio é o Espírito Santo de Deus. Quando nós agimos como igreja na direção do Espírito Santo de Deus, nós temos equilíbrio. E aí nós temos as realizações espirituais e as realizações materiais, humanas. Então nós temos aí um equilíbrio e Deus opera na grandeza do seu poder. Quando perdemos o equilíbrio, o nosso adversário, o diabo, que significa adversário literalmente, ele trabalha no nosso desequilíbrio. Quando você não consegue equilibrar o espiritual com o humano, aí, e não há um equilíbrio do divino com o humano, há um desequilíbrio. E o diabo trabalha no seu desequilíbrio. Tanto desequilíbrio emocional, desequilíbrio na alma, desequilíbrio do espírito, desequilíbrio do corpo. Ele trabalha no desequilíbrio. Nós aprendemos isso em pneumagiologia, no agir do Espírito Santo. Então, nós temos que ter um equilíbrio. E a igreja do Senhor, ela tem que ter esse equilíbrio. Todas as vezes na Tanakh que a igreja, como igreja, perdeu o equilíbrio, ela perdeu a direção de Deus. Se perde o equilíbrio, as coisas humanas que não são de Deus começam a adentrar na sua vida. Então, isso serve tanto para a igreja, corpo de Cristo, como a igreja, membro do corpo. Tanto a igreja coletiva como a igreja individual. Tem que ter um equilíbrio. Tanto a igreja física, humana, como a igreja divina. Então aí nós temos duas igrejas, a humana e a divina, a física e a espiritual. Tá? Então vamos apagar aqui para nós continuar no nosso texto. Então vamos lá, isso aqui é só para você começar a compreender sobre as questões da igreja, que é esse aspecto que nós estamos tratando. Tá? Então vamos lá. Nós falamos na aula passada sobre a igreja, né? Sobre a igreja que nasceu no coração de Deus, que teve a sua origem em Deus, depois teve a sua origem espiritual na cruz de Cristo, quando ele é ferido por uma lança e sai água e sangue, que ali representa tipologicamente no mundo espiritual o nascimento da igreja em Cristo. Por isso que a igreja é a noiva de Cristo, a igreja pertence a Cristo, porque ela nasceu em Cristo.
E aí temos então a instituição, quando ela realmente é reconhecida e vamos dizer assim, inaugurada em Atos dos Apóstolos com a descida do Espírito Santo. Então nós aprendemos que no projeto dessa igreja, que nasceu no coração de Deus, ela tem diretrizes. Então vamos por aqui. Ó. Diretrizes da igreja. Diretrizes para essa eclesia. Tá? Então temos aí diretrizes. Aonde nós encontramos essas diretrizes? Quando Deus promove no meio do seu povo a construção de um templo. E esse templo é móvel, né? Era móvel, tabernáculo. Então, a primeira instituição foi o tabernáculo móvel que Deus determina a Moisés, que está registrado na Tanakh. Então, na Tanakh, lá em Shemote, está escrito, então, esta igreja. Então, vamos colocar aqui. Êxodo, a partir do capítulo 25 e o versículo 8. Ok? Então, em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, diz Deus a Moisés: e me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então nós temos aí a primeira menção bíblica dentro da Torá, da Tanakh, dentro da Torá, é a primeira menção bíblica de que Deus pede, ordena, determina ao seu escolhido que fosse construído uma casa, um beit, para que Deus pudesse habitar. Okay. Tudo bem? Então ali nós encontramos diretrizes para a eclesia hoje, para a igreja hoje, espiritual e também física, tanto a espiritual e a humana. Então encontramos ali diretrizes para um bom equilíbrio da verdadeira igreja. Então, olha, vamos lá. Então, aqui você vai continuar lendo, tá? E você tem que ler o capítulo 25, capítulo 25, capítulo 26, 27, 28, você tem que ler até capítulo 31, 33 afora para você ver isso que eu vou falar. Está tudo inserido a partir do capítulo 25, onde Deus pede para Moisés, tá bom? E aí no versículo 8 ele pede: me fareis um santuário. E no versículo 9, eu não estou lendo porque já estou citando, você pode olhar na sua Bíblia. No versículo 9 ele diz que era para ser feito segundo o modelo que ele iria passar a Moisés. Ó Moisés, você vai construir aí esse tabernáculo, essa minha morada, mas não é do jeito que vocês querem. Eu tenho um modelo que tem que ser construído. Isso é muito importante, irmãos, porque ali Deus está passando a Moisés o modelo de uma igreja, de uma eclesia, onde eles se reuniriam para exercer os cerimoniais de arrependimento, de expiação de pecado, de relacionamento com Deus. Então nós temos ali. Lógico que a palavra eclesia só encontramos no grego. Lá no hebraico a palavra é diferente. Mas eu estou citando para você algumas diretrizes. Por mais que tenha mudado a questão do tabernáculo móvel, depois foi para um templo físico, o templo foi destruído, as mudanças que houve no passar das dispensações, mas as diretrizes, elas permanecem eternas. Dentro da ética cristã, você irá aprender que existe leis transitórias, leis eternas, leis humanas.
Então, existe algumas igrejas físicas que colocam normas, determinações que não são leis ou normas ou doutrinas bíblicas. São normas de relacionamento social, que são diretrizes organizacional, física desta igreja jurídica que está se relacionando com uma sociedade, para que haja uma separação, para que haja uma boa representação e para que haja um bom reconhecimento desta igreja e respeito por ela. Então, nem todos os regulamentos, nem todas as diretrizes organizacionais íntimas de uma igreja jurídica estão relacionadas com doutrinas bíblicas de Deus. Aí tem muita gente que não entende isso e fica brigando. Ah, mas para que isso? Isso aí não está na Bíblia, isso aí não tem na Bíblia. Nós vamos ver isso no decorrer dessa eclesia, como que funciona. Então, esta matéria vai elucidar a sua mente sobre estas questões. Mas existem diretrizes que vêm do coração de Deus que não mudam, são eternas. E serão eternas até o arrebatamento da igreja. Então vamos lá. Desta igreja noiva, desta igreja espiritual, desta igreja corpo de Cristo. Jesus não vem arrebatar a igreja institucional. Jesus vem arrebatar a igreja noiva, a igreja universal, a igreja invisível, que está neste corpo chamado corpo de Cristo, este corpo espiritual que está em todos os lugares. Está me entendendo, né? Então vamos lá. Estou falando bem compassadamente para que você possa me entender aí e não reste dúvidas. Então vamos fazer aqui, ó. Então, o tabernáculo, tá? Aqui, ó. O tabernáculo. Nós vamos gravar videoaulas, nós vamos estar gravando e eu vou estar falando sobre o tabernáculo. Vai ser um mês de aula, todos os dias. Nós vamos falar de tudo sobre o tabernáculo e as suas revelações para os nossos dias de hoje. Então fique tranquilo que nós vamos abordar esse assunto futuramente e será um assunto glorioso de aprendizagem e enriquecimento muito grande. Ó, então nós temos aqui, Deus mandou construir a primeira parte do tabernáculo, que é chamado de pátio. Ó, pátio. O pátio é o lado externo do tabernáculo, ok? Ele é o lado externo da onde Deus morava. Vou dizer assim, com outras palavras. É o quintal da casa de Deus. Né? As casas, você constrói as casas, não tem o quintal? Onde muitas vezes ali se tem um animal, aonde você brinca, onde os seus filhos correm. É o quintal. Às vezes dentro da casa você limpa, deixa tudo brilhando. E lá no quintal é onde fazem ali, eles brincam, correm, às vezes até se sujam, né? De vez em quando você lava o quintal, às vezes você não lava, às vezes planta uma graminha. Então é o quintal, que é o lado externo da casa. Então nós temos aqui o pátio, que representa esse quintal da casa de Deus. E aí nós temos a casa de Deus, ó, que está dentro desse pátio. Ó. Casa de Deus, ó. A casa de Deus, desse tabernáculo, ela foi construída de 2 cômodos. Não é igual às casas de hoje, 4 cômodos, né? 2 quartos, banheiro. Não. O Beit de Deus, terreno para que Deus pudesse habitar, ele era de 2 cômodos. Então tinha 2 repartições iguais aqui. 2 cômodos. Ok? Ó. 2 cômodos. No primeiro cômodo da casa, que só tinha, cada cômodo só tinha uma porta de acesso. Então aqui estava a primeira porta, tá? E aqui estava a segunda porta de acesso. Aqui tinha um véu e aqui tinha 5 colunas. Tá? E aqui era a entrada do pátio. E tinha aqui
as 4 cores, né? Entrada de linha. Então, perceba que nós estamos falando da casa de Deus. Então, nós falamos que aqui é o quintal da casa de Deus. Eu estou falando assim para você entender, tá? Mas é chamado de pátio, que é o lado externo do tabernáculo. O tabernáculo, a palavra tabernáculo, ela engloba tudo aqui, tá? Então, isso aqui tudo é o tabernáculo. Só que no tabernáculo tem o pátio e tem o local das ministrações, da adoração. Então, nós vamos falar sobre os princípios que Deus colocou de culto nesse tabernáculo. Havia uma liturgia. Qual era a liturgia? Nós tínhamos aqui, ó. O que é isso aqui? Eu vou fazer o desenho. Se você sabe o que é, eu quero sua participação. Então você escreve aí o que é. Coloca lá, número 1, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Número 1. Aí tem aqui número 2, a segunda peça. Aí, ó. Número 2, que ficava aqui. Tem aqui o número 3. A outra peça que ficava aqui, ó. Do lado direito. Ó. Depois tem aqui número 4. A outra peça que ficava aqui. Número 5. Uma outra peça que ficava aqui. E número 6. Uma peça que ficava aqui, ó. Ok? Então, temos aí essas 6 peças que existiam no tabernáculo, que Deus pediu para que Moisés construísse. Êxodo, capítulo 25, 8 e 9. No versículo 9, ele diz, segundo o modelo, essas peças os fareis. O altar do sacrifício, a bacia de bronze. Número 3, a mesa com os pães. Número 4, o candeeiro de ouro, o candelabro. Número 5, altar do incenso. Número 6, arca da aliança. Então temos aqui altar do sacrifício. 2. Bacia, bronze. 3. Mesa dos pães. 4. Candelabro de ouro, candeeiro. E o 5, altar, incenso. E 6, arca, aliança. Ok? Certinho? Então nós temos aí o altar do sacrifício, bacia de bronze, a mesa com os pães. E aqui eu coloquei o desenho do jeito que elas eram colocadas. A mesa era à direita, à esquerda o candelabro para quem entra. Aqui central da cortina ficava o altar do incenso e aqui ficava a arca da aliança. Então aqui é o pátio. Aqui é o santo. E aqui é o santíssimo. Chamado de santíssimo ou santo dos santos. Ok? É santíssimo ou santo dos santos. Pode ser chamado dessas duas formas. Então aqui
em Êxodo, essa igreja, eu vou colocar aqui, ó. Tabernáculo, igreja. Igreja. Haviam 5 peças, 5 diretrizes. Ok? Agora, nós vamos falar das diretrizes da igreja. Nós estamos entrando aqui, ó, eu vou fazer aqui uma separação. Entender? Diretrizes da igreja. Vou colocar aqui. Espiritual para a igreja institucional hoje. Então, vamos ler aqui Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9. Vamos ler lá Hebreus. Pega a sua Bíblia aí. Pega aí a sua Bíblia. Hebreus, capítulo 9. Vamos ler aí? Ó, então temos aqui Hebreus. O autor aos Hebreus, alguns dizem que é Paulo, mas o autor é incerto. Nós vamos estudar também essas matérias, né? Nós vamos estudar as cartas paulinas e Hebreus. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 1, que vai ficar melhor para nós entendermos. Mas o capítulo 9 nós vamos focar no versículo 9, mas eu vou ler o primeiro. Olha o que diz aqui, Hebreus 9. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Ele está falando aqui sobre este primeiro aqui, ó. Você vai entender. Quando ele fala o primeiro, ele está se referindo, está fazendo aqui um anexo ao tabernáculo de Moisés em Êxodo, capítulo 25, quando foi instituído por Deus. Ó. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia candeeiro, a mesa e os pães da preposição, ao que se chama santuário, que é o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos. Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro, que é o incensário de ouro que estava aqui na frente. Também depois nós vamos ter um estudo, por que Hebreus fala que esse incenso estava aqui dentro. Há um mistério aqui, mas deixa aí para depois. Ó, tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro e continha um maná, a vara de Arão. Então tinha lá o vaso de ouro, né? E a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, as tábuas dos mandamentos. Então aqui no versículo 4 nos mostra o que tinha dentro da Arca da Aliança. Então o autor dos Hebreus está se referindo ao tabernáculo. Está bem nítido aqui no contexto. Olha o versículo 5. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os seus serviços. Ele está falando dos sacerdotes que entravam aqui, ó, para cumprirem os seus serviços. Que serviço era esses? Eles cuidavam da mesa dos pães, não deixavam ficar pão embolorado. Se
alguma coisa, eles tinham que estar cuidando, tinham que estar zelando, tinham que estar trocando sempre os pães. Cuidavam do candeeiro de ouro, não podia deixar apagar, eles tinham que manter aceso. Cuidavam do altar do incenso, sempre limpando. Tinha as ferramentas que eles se utilizavam para cuidar, né? Então estavam ali. Vamos lá. Mas no segundo, então esse aqui é o primeiro. Eles entravam. No segundo, que é o Santo do Santo, que é o segundo. Eu não falei que era 2 cômodos? Primeiro e segundo. Tem que entender. Ó. Mas no segundo, versículo 7, leia aí. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ou seja, não sem sangue, ele entrava com o sangue do sacrifício. O sangue. 7. No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, dando a entender, o sumo sacerdote, ninguém podia entrar lá, só o sumo sacerdote entrava, dando a entender que o caminho não estava aberto, ou seja, ainda os outros não podiam entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação do pecado. Ok? Agora, olha o versículo 9, que é esse o versículo que eu quero falar. Só que eu li do versículo 1 para nós entendermos o contexto, para você entender que o contexto está falando do tabernáculo. O autor aos Hebreus está citando o tabernáculo. Agora, olha o versículo 9. Que é uma alegoria, que é uma figura, é uma alegoria. Isso aqui, tudo que ele falou do sacerdote entrar, era uma alegoria, uma figura para o tempo presente. Para o tempo presente, em que se oferecem dons, olha aí, os dons espirituais, em que se oferece dons, que é dádivas, né, presentes, e sacrifícios, que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias abulações, justificações da carne impostas até o tempo de correção, ou da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Em algumas traduções, mão de homem. Eu estou usando uma Bíblia bem simples, não é Bíblia de estudo. A minha ficou em Guarulhos, está na casa do pastor Eliseu. Então, eu estou usando uma Bíblia bem simples, que eu tenho aqui, que eu peguei, estou usando. Não é Bíblia de estudo, é uma Bíblia bem simples. Então, olha aí. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, para o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Escutou? Eterna redenção. Então não existe redenção. Ele já efetuou uma eterna redenção. Porque se o sangue de touro e bode e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo.
E por isso é o mediador de um novo testamento. Por isso é o mediador de um novo testamento. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, por que eu li isso? Porque o autor aos Hebreus se utiliza do tabernáculo dizendo que isso é uma figura, é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons espirituais. Então, nós vamos nos utilizar dessas diretrizes literais do tabernáculo como diretrizes espirituais da igreja hoje. Porque isso aqui é como figura, como alegoria para o tempo presente. O que tem que ter na igreja hoje? O que tem que haver na eclesia hoje? Essa eclesia que é espiritual. Essa eclesia que é corpo de Cristo, que é noiva. Essa eclesia que é individual e essa eclesia que é institucional. Então vamos pôr aí 3 eclesias, 3 contextos da palavra igreja. Então vamos lá. Ó, então temos aqui a eclesia institucional, individual, espiritual. Espiritual. Essa individual é a razão de cada um. Essa individual é a sua razão, o seu eu, adorando a Deus, você como igreja. Está entendendo? Então, você como igreja, adorando a Deus como receptor do Espírito Santo, morando em você. Então, você tem que ter essas diretrizes, porque o Eterno habita em você. Então, igreja individual, você, sua razão, a sua determinação, a sua escolha, a sua realização. A institucional, a física. Olha aí, a física. Aqui está vista pelos homens. A igreja institucional que está local, no bairro. Essa igreja, essa eclesia institucional reconhecida pelo Estado, que se faz presente em uma sociedade, que é vista. Então vamos colocar como a igreja física, humana. Ó, institucional física, humana, né? Está entendendo o contexto da palavra humana que eu estou usando? Estou usando aqui o contexto da palavra humana, não no sentido de ser eu e você. É reconhecida humanamente, reconhecida pelos homens, reconhecida pela sociedade, reconhecida pela instituição, reconhecida pelo Estado. Então é isso que eu estou me referindo. Eu vou até apagar, vou deixar física mesmo, senão você vai acabar achando que o humano ali é você. Então, aqui que é você, que é a razão. E aí temos a espiritual, ó, que é espírito. Olha aí. Parece até que eu estou querendo falar corpo, alma e espírito, mas está quase parecendo, né? Está quase parecendo isso. Mas é que eu estou fazendo uma divisão mais simples para você entender. Então, a eclesia. Então, existe, se nós formos traduzir a eclesia, os chamados para fora, para ter essa reunião, essa assembleia. Então, essa assembleia ela vai ser uma assembleia física, visto pelos homens, vista pela sociedade, vai ser uma reunião, uma assembleia de indivíduos
que se organizam dentro de uma razão, né? Romanos, capítulo 12, versículo 1. Olha aí. Romanos, vou pôr até aqui, eu acho que é isso, ó. Romanos 12, 1. Vamos pôr aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Cadê aqui Romanos? Vamos lá. Abra a sua Bíblia aí, meu irmão. Faça as suas anotações, por favor. Ó. Romanos, eu estou em Atos. O que eu estou fazendo aqui em Atos? Ô, irmão, você trabalhar com Bíblia que você não conhece? Eu acho que essa Bíblia até é da minha esposa. Olha aí, Romanos 12. 12. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. De que igreja Paulo está falando? Ele está falando da igreja racional. Ele está falando de uma igreja institucional que vai prestar um culto racional. E esse culto racional, ele tem 3 ingredientes: vivo, santo e agradável a Deus. Ó, vivo, organismo vivo, físico, organismo vivo. Tem que estar vivo, porque morto não pode oferecer um culto a Deus. É vivo. E aí você tem 2 interpretações para essas palavras. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Aí tem o vivo humano e o vivo espiritual. O vivo dentro da humanidade, como homem vivo, respirando, o oxigênio, o coração batendo, corpo ali presente, vivo, dando glória, se alegrando, se relacionando com Deus, vivo, né? Vivo. E tem o vivo espiritual, aquele que está em espírito e em verdade, que foi dito lá para a samaritana: vem o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o culto ele tem que ser vivo, vivo humanamente falando e vivo espiritualmente falando. Olha aí. Então estamos falando do vivo humanamente falando e vivo espiritualmente falando. Santo, ó, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, vossos corpos, ó, a igreja institucional. Então, ali você vai, né? É uma instituição que é vista. Aí vai lá cada pessoa, indivíduo, né? Ó, tá entendendo, né? Ó, vosso corpo vivo, santo. A palavra santo aí no grego, né? Santo, que é ágios, é a palavra do grego ágio, santo, que significa separado. Então, o separado, humanamente falando, separado, e espiritualmente falando também separado. Eu não vou entrar nesse contexto, senão nós vamos longe, mas o separado, humanamente falando, e aí tem as condições que você tem que estar separado, coisas que você frequentava que você não vai frequentar, porque você está separado, você foi chamado. E também o separado espiritual, espiritualmente separado. E agradável a Deus. Aí esse agradável a Deus é agradar a Deus humanamente falando, em atos e práticas. É agradável a Deus humanamente falando, né? Oferecendo o seu melhor ali. Abraão, ele agradou a Deus na prática, quando foi sacrificar o seu filho, humanamente falando. Ele não queria, chorou, foi penoso, mas ele foi. Então você tem que agradar a Deus humanamente falando e espiritualmente falando. Então é agradar a Deus humanamente e espiritualmente.
Então é o seu eu, a sua razão. O seu eu agradando a Deus humanamente falando e espiritualmente falando. É o seu eu oferecendo um culto vivo a Deus, humanamente falando e espiritualmente falando. É o seu eu, vivo santo. É o seu eu oferecendo um culto santo a Deus, humanamente falando e espiritualmente falando. Deu para entender? Então aqui temos a igreja institucional, a igreja razão individual, chamado para fora, e a eclesia espiritual, que vai já abranger o mundo espiritual, onde vai se unir a outras igrejas que você não conhece pelo mundo. E aí subirá todos essa adoração, ela sobe da terra, de todos os lugares, essa adoração espiritual sobe como um cheiro suave a Deus. Não é uma igreja, uma instituição. Não é a Assembleia de Deus de tal lugar, Assembleia de Deus de tal lugar, Pentecostal de tal lugar. Não é ela. É uma igreja espiritual. Então Deus, ele cheira, ele sente o sacrifício que vem espiritual de todos os lugares. Isto sobe a Deus e Deus fala, responde. E Deus desce lá, desce lá, desce lá, desce lá, desce lá, desce lá. E a glória de Deus enche a terra. Quando diz que a glória de Deus enche a terra, é porque a glória de Deus desceu em todos os lugares. Literalmente, Deus abraçou a terra por causa da eclesia espiritual. Olha aí, coisa linda. Então, a glória que desce em São Paulo é a glória que desce em Campinas, a glória que desce no Ceará, é a glória que desce em Belém, a glória que desce no Japão, é a glória que desce no Brasil, que desce nos Estados Unidos, que desce na Europa, que desce em todos os lugares. É Deus, é a glória que desce. Então, tem que entender essa dinâmica, eclesia, contexto da palavra. Então, nós temos aqui as diretrizes. Quais são as diretrizes? Está aqui, Hebreus 9, que se entendem como alegoria. 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Que se entendem como alegoria para o tempo presente, onde se oferece os dons como sacrifício. Então, são diretrizes espirituais para esta igreja, tanto espiritual, como individual, como institucional. Deu para entender? Então temos aqui sacrifício, altar do sacrifício. O altar do sacrifício é o quê? A cruz de Cristo. Cruz de Cristo. Sacrifício que Jesus fez, entregando a sua vida na cruz do Calvário. A primeira diretriz da igreja, tanto espiritual, como individual, como institucional, é sacrifício. A igreja tem que ter essa diretriz espiritual no seu bojo de vida, no seu bojo de existência. Pastor, qual é a verdadeira igreja? É a placa A, placa B, placa C? Não, senhor. A verdadeira igreja é que tem sacrifício de Cristo entranhada no seu bojo, tanto institucional, como individual, como espiritual. Como numa igreja plena, tem que ter sacrifício. Uma igreja que não tem sacrifício não é igreja. Só oba-oba, só o que gosta, do jeito que quer. Tem que ter sacrifício, meu irmão. Você tem que sacrificar como indivíduo. A igreja tem que sacrificar como uma instituição, como um conjunto, como uma organização. Tem que haver sacrifício.
E tem que haver sacrifício espiritual, oração, joelho, tem que ter sacrifício. Sacrifício, primeira coisa que tem que ter, ó. Segundo, bacia. O que é a bacia? Ó. Sacrifício. Palavra. 2. Palavra. Ensinamento. Bíblia. Teologia. Mas teologia sadia. Espiritualidade. Conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Então essa igreja que é institucional, que é individual, que é espiritual, tem que ter palavra. A segunda diretriz dessa igreja tem que ser o privilégio, tem que ser a primazia da palavra de Deus. Tem que ter essa primazia. Isso é eclesia, esta reunião, esta assembleia, estas pessoas que foram chamadas de fora de suas casas para se reunirem, não para debater algo político, mas para adorar e glorificar a Deus e ter esta unidade como eclesia, como igreja. E aí, como igreja institucional, individual e espiritual. Tem pessoas que faz parte da igreja institucional, mas não faz parte da igreja espiritual. Eu estou colocando 3 pontos para você poder entender e separar. A salvação ela é individual e ao mesmo tempo ela é coletiva. Como coletiva? Porque eu não vou implicar na sua salvação, você não vai implicar na minha salvação, mas nós seremos salvos juntos. Porque você faz parte do corpo espiritual de Cristo, desta igreja espiritual, e essa igreja vai ser salva. Então você, como igreja individual, tem que ser participante da igreja corpo de Cristo. E, logicamente, da igreja institucional. Então você faz parte de uma igreja institucional onde você vai operar com a prática. Tá? Então eu vou colocar você aqui, ó. Vou pôr você aqui, ó. Você. Ó. Você. Pronto, vai ficar melhor. Você. Você tem que praticar, colocar em prática entre os seus irmãos, assim como a igreja primitiva tinha essa eclesia entre eles. A igreja primitiva tinha essa eclesia, só você ler Atos capítulo 2, a partir dos versículos 10 ou 4 em frente, você vai ver esta igreja, as pessoas em relacionamento entre si e com Deus. Então essa eclesia institucional, não institucional pelo governo, mas institucional entre eles como sociedade cristã. Então, ó, institucional, e tem que ter o quê? Palavra. Tem que ter sacrifício e tem que ter palavra. Então, palavra, quando se reúnem, palavra. Quando está sozinho, palavra. Igreja individual, você tem que ter palavra. Não é só ler na igreja, só ler na igreja institucional. Não, é ler na igreja que é sua casa. Sua casa faz parte da igreja. Tem que ler, tem gente que só lê quando está na igreja institucional. Não. E a igreja espiritual, onde você faz parte, palavra. Essa é a verdadeira igreja. Não se desaperceba. Aluno de teologia, não se desaperceba. Esta é a verdadeira igreja, que tem as diretrizes dadas por Deus no tabernáculo como alegoria para os dias presentes. Ó, palavra. 3, mesa dos pães. Aqui a mesa dos pães, eu vou fazer diferente, ó. Mesa dos pães, ó. Fazer assim, ó, um pão.
Jesus põe, ó. Comunhão. Comunhão, 3. Comunhão. O pão e o vinho. União. Tem que ter comunhão. Comunhão à igreja institucional. A igreja institucional, comunhão. Tem igreja, eu não tenho comunhão com aquela igreja é do diabo. Só eu sou salvo. Só essa igreja institucional é salva. Só essa igreja institucional está certa. Se essa igreja institucional foge da falsa igreja, da herética, é outra coisa. Mas tem igrejas que eu conheço por aí, que são igrejas que têm um bojo doutrinário de muito respeito e por causa de desavença entre líderes, por questões pessoais, não comungam com a outra denominação por questões pessoais. Está fora, essa igreja está fora. Não tem comunhão. Comunhão, indivíduo, comunhão entre os outros, se reunindo na igreja institucional e tendo aquela comunhão entre irmãos. Você não quer que eu leia o Atos aqui, né? E permaneciam unânimes todos os dias no templo. Vou ler, pronto. Atos, vou ler Atos. Marca aí Atos. Atos dos Apóstolos. Olha aí. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Cadê? Permaneciam todos os dias no templo, cadê? É aí que eu vou achar, que essa Bíblia aqui, eu não guardo de cor, tem que ver. Atos capítulo 2. Maravilhavam, todos os dias, Pedro, varão israelita, desceu o fogo do céu, o qual ressuscitou, solta as ânsias diante de mim. Alguém pode postar o versículo aí, não tem problema não, me ajuda. Conhecido, varões, Atos Apóstolos, permaneciam todos os dias no templo em comunhão, no partir do pão, na comunhão. Perguntaram Pedro, tal, subiu, porque outras palavras. Aqui, achei. Versículo 42, olha aí, capítulo 2, versículo. Eu acho que os irmãos não estão acompanhando, não, está todo mundo muito quieto. Vamos lá. Atos capítulo 2 e o versículo 42. Vamos lá, vamos ler aí. Diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Olha aí. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade. Perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, à eclésia, aqueles que haviam de se salvar. Então, olha aí, Atos 2:42. União, comunhão. Não vamos esticar isso aí, mas são as diretrizes da verdadeira igreja, dessa eclesia que nós estamos falando. Quarta diretriz, candelabro de ouro. Candelabro de ouro.
Quarto. Candelabro de ouro. Aí, vou colocar assim. Não, oh, meu Deus, eu não sei desenhar. Pera aí, irmão. Pera aí. Como é que eu desenho isso aqui? Eita, tá feio, hein? Olha lá. Ó. Espírito Santo. 4. Candelabro de ouro, né? O mover do Espírito Santo, a luz pelo mover do Espírito. Então, tem que ter o agir do Espírito Santo. Candelabro de ouro. 4. A igreja tem que ter o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, os dons espirituais. Tem que ser essa eclesia acesa, né? Essa eclesia que ilumina, que faz a diferença. E eu não quero falar sobre os dons espirituais, senão se eu falar aqui, que os dons acabam sendo testemunha do poder de Deus, da revelação de Deus, da glória de Deus. Então a igreja tem que ter o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo na igreja institucional, que é reconhecida, tem que ter o agir do Espírito, esse reconhecimento que ela é espiritual pelo Espírito Santo. Tem que ter o mover do Espírito Santo sobre cada indivíduo e também o agir do Espírito Santo em espírito na igreja. Então, quarta diretriz, o mover do Espírito. Quinta diretriz, altar do incenso. Ó, o incenso. O que é o incenso? Mas eu não sei desenhar. Ô, Jesus. Faz de conta que é uma pessoa de joelho. Uma pessoa de joelho, ó. Quinta, ó. Oração. Ok? Oração. A igreja tem que orar. A oração, ela é a comunicação com Deus através da oração. Então a igreja tem que ter esse altar de incenso, que é onde subia a fumaça, agradável a Deus, que são as orações dos santos. Então a igreja tem que orar, tem que ser uma igreja que ora. Está acabando isso na igreja, irmão, está acabando. Tem que ser uma igreja que ora. Tanto a igreja institucional, que ela cresce com oração, vai colocar normas institucionais de uma reunião de oração, tem que ter uma reunião com seus líderes, tem que orar. Indivíduo, cada um, a unidade que ora. Você, como membro da igreja, tem que orar, tem que ter oração. Né? E a oração espiritual. Existe quatro tipos de oração. Eu não quero falar agora, senão vai ocupar tempo. Mas quinto bojo, quinta diretriz que a igreja tem que ter: oração. Igreja que não tem oração não é igreja. Então tem que ter essa diretriz, oração. E a sexta diretriz, ó. Sexta. Vou colocar assim. Presença ativa de Deus. A sexta diretriz é a presença ativa de Deus. A igreja tem que ter essa presença ativa de Deus. Tem que ter essa presença na igreja. Então, pastor, qual é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja é aquela que tem essa presença ativa de Deus. Esta é a verdadeira igreja. Está travando, né? Começou a travar no finalzinho da aula. Então, esta é a verdadeira igreja. Okay? Então,
a igreja, a eclesia, tem que ter essas diretrizes na igreja. A igreja física, institucional, a igreja individual e a igreja espiritual. Essa eclesia espiritual. Tem que ter esse bojo aí. Tudo bem, irmão? Até aí deu para entender? Tá bem prático, né? Então, esta é a verdadeira igreja. A igreja, ela está firmada na rocha que é Cristo. Cristo é o fundador da igreja. Então, na próxima aula, nós iremos falar sobre o fundamento da igreja. Então, aí, próxima aula. Fundamento da igreja. Não perca aí, meu querido, a nossa próxima aula. Até aqui nos ajudou o Senhor. E na nossa próxima aula estaremos falando do fundamento da igreja, da eclesia. Deus abençoe e até aí a nossa próxima aula.